para começar essa história, só queria cometer uma pequena inconfidência e contar que eu conheci o Pércio há uns 6 anos. Quando eu fui entrevistá-lo, eu ainda estava na revista Exame, né? E, naquela época, ele assessorava o Abílio Diniz, que assessorou em praticamente todas as aquisições que o Pão de Açúcar fez. Naquela época, começava aquela disputa entre o Abílio Diniz e o sócio dele, o Cassinô. Vocês estão lembrados, né? Ficou 2 anos na imprensa esse negócio. E era a primeira vez que a gente se conhecia, era um assunto espinhoso, né? Como vocês podem imaginar. E digamos que a gente só faltou se matar. Então, teve uma hora que o assessor, ele foi atender um telefonema, e o assessor de imprensa olhou para mim e falou assim: meu Deus, isso não é uma entrevista, é um duelo. Mas aí passou, gente. Hoje a gente vai ser bem civilizado, tá? Então, só dar uma apertadinha de vez em quando para não perder o hábito, né? Fala por você. Então, eu queria contar isso para vocês. Falar, bom, eu tenho minhas perguntas, obviamente, mas conto com as perguntas da plateia. Podem mandar, que eu estou aqui com esse iPad, que, se eu der conta, eu acesso as perguntas e faço. E, para começar, acho que vamos começar pelo começo, né? Que é você contar um pouco a tua história mesmo. Você é formada em engenharia civil, é do Paraná, né? E como é que uma pessoa que é formada em engenharia civil vira banqueiro de investimentos e depois começa a investir em empresas da vida real mesmo, não só com dinheiro, mas participando da gestão dessas companhias? Tá, boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Eu vou começar por uma polêmica. Respondendo à tua provocação no título desse painel. Não sei se todo mundo percebeu, mas, quando eu vi, me assustei, que dá para ser craque em várias coisas ao mesmo tempo. É uma pergunta retórica, porque a resposta só tem uma, não. Não dá para ser craque em várias coisas ao mesmo tempo, eu não acredito. Também não me considero craque em várias coisas. Mas eu acho que, para falar daquilo de como eu encaro a vida, como eu faço as minhas coisas, tanto profissional quanto pessoal, eu tenho que falar um pouco da história da minha família. O meu pai nasceu numa cidadezinha do Paraná, Jabuti. Eu estou falando lá de 1932, tá? Então vou começar a história de lá para cá. Quando eu terminar a história, vai terminar a entrevista. Então, então resume. Então já vai resumindo. Não vai ter. Não, mas meu pai nasceu numa cidadezinha do interior, pobre. Ele, com 7 anos, perdeu a mãe, ficou devastado com isso. Aos 14, ele foi estudar sozinho em Curitiba. Depois de 2 anos, teve tuberculose, foi desenganado, passou por várias cirurgias, e 2 anos depois ele conseguiu sair, mais obstinado que entrou. Fez contabilidade, fundou os seus próprios estudos, depois fez faculdade de Direito, História, Filosofia, depois passou no concurso de juiz de direito e foi seguir a carreira de magistrado. A minha mãe, nascida em Caculé, na Bahia, enfermagem em Vitória da Conquista, depois foi para o Paraná para fazer um trajeto para a Índia, para fazer um trabalho social, e, no final, conheceu meu pai, desistiu e encarou a vida no interior do Paraná como uma missão. Ela e meu pai formaram uma dupla, formam até hoje, super engajado. Então, meu pai passou por 6 cidades no interior do Paraná, meus pais, trabalhando como juiz, mas muito dedicado a causas sociais. Eu me lembro de pequeno, nós somos 5 filhos, eu, o único homem, e 4 irmãs. Então, me lembro, como pequeno, eu indo para as casas do pessoal mais pobre, com cadastro para Mobral. Não sei se você sabe o que é Mobral. Lá na década de 70, você tinha um programa de alfabetização. Eu lembro a gente fazendo, eu ia declamar eventos do Lions para capturar dinheiro para essas causas sociais. Eu me lembro que eu declamava com 7, 8 anos, uma poesia que me marcou, Sede, Kipling. Foram coisas que foram ficando. Eu não vou pedir para você declamar aqui. Não, mas nem quero. Não me lembro. Mas a história é boa. Se você ler, você que gosta de ler, você vai gostar da história, do ser. Mas Então, essa forma dos meus pais serem engajados, aí foi passando, e nos envolverem em tudo aquilo, foi passando para todos os filhos. Então, a minha irmã mais velha, por exemplo, Liliane, ela é médica, aos 40 anos foi morar em Florença por 1 ano e meio, voltou, resolveu fazer direito, hoje é médica, advogada, e é secretária de bem-estar social de uma prefeitura.
A outra é minha irmã, formada em odonto, foi morar no Canadá com o marido, que era médico, depois foi para os Estados Unidos. Lá ela tinha que trabalhar, fazer bico, começou a trabalhar, hoje faz marketing e administração. Trabalha com isso. A minha quarta irmã é médica, especialização na Inglaterra, trabalhou na McGill, lá em Montreal, depois voltou para a Unicamp, pesquisa de genética, voltou para, agora, acabou de ficar 1 ano e meio em Boston Memorial Hospital, fazendo um trabalho de drogas na adolescência. E, por último, a caçulinha, que já tem mais de 45 anos, mas ela não gosta, mas é sempre caçula, ela se formou em engenharia florestal e direito simultaneamente, foi lá para o meio da floresta amazônica, fez pesquisas, pegou hepatite, quase morreu, mas voltou, fez doutorado, e hoje ela faz estudos do meio ambiente e direito ambiental. Então, essa coisa de multifacetada, né, de uma certa forma, nossos pais passaram, de uma forma hereditária, que não seja genética, mas por osmose, passou para todos os filhos. E eu tive, essa como único filho homem, até tinha que, morando, né, em 6 cidades diferentes, então você não tinha raízes, não tinha amigos, então eu tinha que usar minha criatividade para convencer minhas irmãs a brincar comigo e fazer coisas diferentes. Então, essa foi a minha vida, até os 14 anos, vivendo em 6 cidades diferentes do Paraná. E passei, nos 14 anos, resolvi estudar em Curitiba, passei na seleção lá do Cefet, que era o Centro Federal de Educação Tecnológica, e fui fazer mecânica, um curso prático, técnico. A primeira coisa que eu percebi, que aí serviu para o resto da minha vida, foi, porra, eu não quero coisa técnica. O meu negócio é mais escritório do que fábrica. Mas gostava muito de matemática. Eu fiquei naquele dilema, né? No 2º ano tinha que sair, e até que eu li um artigo do Simmons, e ele assinava como economista e engenheiro civil. Me deu um estalo, por engenharia civil, abre os horizontes, vai me permitir, tem uma gama muito maior, vai me permitir fazer mais coisas, tem mais chance de ir para o escritório do que engenharia mecânica. Saí do Cefet, fui fazer o único ano que eu fiz escola privada na minha vida, foi lá o terceirão para me preparar para o vestibular, depois passei em engenharia civil. E foi outra lição da vida. Quando eu comecei a ver lá cálculo, álgebra linear, não sei se tem engenheiro aqui, mas, putz, não tem absolutamente nada a ver com o que você imagina de trabalho. Ou você vai ser um acadêmico, ou a engenharia era totalmente desconectada da realidade. Hoje até tem a All School, e aqui o INSPER está em parceria com eles desenvolvendo, uma coisa mais prática. Mas a engenharia é uma fábrica de malucos. Ou você tem como é que chama? Um dom para aquilo, é muito difícil. Mas eu vendo aquilo, falei, bom, eu gosto, mas não vai me preparar para trabalhar. Então, lá no 2º ano, eu me elegi presidente da comissão de formatura, e a primeira demanda, o primeiro movimento que eu fiz foi fazer um acordo com o CIE para fazer estágios. E eu, para dar o exemplo para a turma, eu tinha 2 coisas. Eu queria dar o exemplo, e a segunda, a coisa que eu coloquei na minha cabeça, era que, aos 18 anos, eu não ia mais pegar a mesada do meu pai. Então, comecei a trabalhar, só que eu só tinha dinheiro para gasolina. Falei, bom, aí eu tenho que complementar o trabalho, o que eu vou fazer? Minhas irmãs tinham umas amigas, estavam indo mal na escola, eu falei, eu vou começar a dar aula particular. E comecei a dar aula particular, começou com as amigas das minhas irmãs, e aí foi aumentando, só para menina, homem eu não gostava. Mas, até que um dia um amigo meu vem e fala, porra, você está maluco? O que foi? Então, eu tinha um cartãozinho, né, que eu ia distribuindo para girar. Porque o ruim de ser bom professor, não é bom professor, mas bem-sucedido, era que, nos anos seguintes, o pessoal não precisava mais. Então, você tinha que estar o tempo inteiro renovando a tua massa de clientes. E ele fala, pô, mas é que, olha, quando você faz monitoria, né, faz monitoria de matemática, aí tem um monitor de física, ou de, sei lá, português. Pô, agora que o teu cartão fala matemática, física, ciências, história, geografia, português, inglês, pô, coisa mais ridícula. Eu parei e pensei, aquilo lá eu sigo até hoje. Na verdade, aí eu me dei conta que não era a parte técnica que eu estava ensinando. Na verdade, eu sabia ensinar as pessoas a estudar. E era esse que era o que eu agregava de valor para eles.
Então, esse é o princípio que você leva hoje para vários negócios diferentes? Quero dizer, não faço vários negócios diferentes, eu faço uma coisa, quer dizer, que talvez é duas coisas, que é ajudar na gestão, é catalisar movimentos para a gestão. Este é o... E aí você não precisa ser um especialista nas diversas coisas, você tem que ter algumas habilidades, que eu posso falar um pouco depois, que te ajude a fazer isso. Mas, no final do dia, os problemas que as empresas enfrentam... Tem um filme, eu sou cinéfilo, adoro filmes, Retratos da Vida. Você vai olhar, quem entende, se abstrai um pouco, entende o que aquilo quer dizer, que você tem lá 4 coisas que acontecem no mundo, e essas coisas vão se repetindo. Né? Então, lá, praticamente, os filhos, cada um dos filhos eram os mesmos atores, só que filhos de pais diferentes, e aqueles problemas iam se repetindo. Então, na verdade, se você consegue abstrair e não gerir, né, mas você, como acionista, como membro do conselho, como acionista de referência, eu acredito no papel do acionista. Eu tinha um horror quando eu vejo aqui, uma época, veio aqui para o Brasil, a ideia de que governança boa é aquela governança que não tem controlador. Qualquer um que estude a história das corporações americanas, você vê que o grande problema que aconteceu, quando aconteceram problemas nas corporações americanas, foi justamente a falta de um controlador, de uma âncora que esteja preocupado com o dinheiro do bolso para longo prazo e não para o curto prazo. Então, essa é a correlação que eu faço, né? Depois eu fui fazer... me formei, no 4º ano, o CIT abriu um processo de seleção, aí eu entrei no CIT, que era exatamente a realização de todos os meus sonhos, né, de como é que eu faço. Eu era contrário dos engenheiros. Os engenheiros falavam, pô, que horror, o cara trabalha no escritório. Eu falei, putz, o que eu mais quero é ir trabalhar no escritório. E o CIT foi o caminho para isso, porque o CIT era uma grande escola, eu nunca fiz cursos de especialização, administração, nada disso, mas eu aprendi, eu sempre fui autodidata, gostava sempre de estudar, sempre achei que você tem que ficar estudando para acompanhar, não basta só um instinto, mas o CIT me ajudou muito nesse processo. Depois eu fui para o BBA, no BBA eu resolvi, depois de um certo tempo, ir para o banco de investimento. Quando veio o Plano Real, na verdade, foi que eu pensei na minha cabeça, eu estava 15 anos errado, mas no final estava certo, só que não adianta você estar certo no momento errado. Mas eu achei o seguinte, o brasileiro é tão empreendedor quanto o americano. Então, com o mercado, a inflação caindo, o mercado de capitais vai melhorar, e vai ter espaço muito grande para banco de investimento. E aí eu saí da área comercial do BBA e fui desenvolver, fiz uma proposta para desenvolver o banco de investimento. E comecei a fazer, começou em fusões e aquisições. A grande sacada, a grande tacada que eu fiz nessa minha vida profissional foi em 99, quando eu resolvi comprar a corretora do Icatu. Não tanto pelo movimento, mas porque lá na corretora tinha a head da corretora, era a Eleonora, que depois virou minha mulher. Então, foi o acerto, melhor acerto que eu tive nesse período foi este. Chegou no final ali de 2002, 2003, o sócio estrangeiro do banco do BBA resolveu vender, e o banco me carregava muito. Eu não tenho essa... Sei lá, se hoje eu fosse criança, iam me dizer que eu tenho um problema de déficit de atenção. Eu tenho um problema enorme de ficar muito tempo olhando as mesmas coisas, problema de rotina, eu não consigo isso. Eu preciso de diversidade de coisas para fazer. Então, eu já tinha, mais ou menos, traçado um caminho de sair do BBA, saí amigavelmente, e, junto comigo, vieram meus sócios, são sócios até hoje, grandes companheiros, né, e grande companheira, a Eleonora, que é sócia, parceira, mulher, etc., e resolvi, na verdade, lá fazer 4 em 1, porque eu, na verdade, casei, tive filho, fiz a minha primeira casa e mudei de emprego no mesmo ano, que foi de 2002 para 2003. E foi ali que começou, então, junto com a Eleonora, André, Gustavo e o Valdemar, logo depois, a fazer a Stata e especializar em negócios de fusões e aquisições. Tem várias perguntas vindas da plateia sobre o que você aprendeu com as fusões e aquisições que você já teve, que não são coisas simples, tal, quais foram esses aprendizados e o que você aprendeu nesses processos de fusão e aquisição que você leva para a sua vida de empresário, como investidor em outras empresas? Olha, eu acho que o grande desafio de fusões são os desafios das culturas. E é claro que quando você fala de empresa, você fala de gente.
Mas, gente, uma vez eu estava andando numa praia lá em Porto Alegre, um sujeito, parei para tomar uma água, o cara não achava água, o dono da barraquinha, ele falou, doutor, o problema é o seguinte, material humano. A geladeira eu sei se programar para a temperatura, não, o material humano você não consegue prever, você ensina de um jeito, uns respondem de um jeito, outros respondem de outro. Então, eu acho que o grande desafio de todas as fusões é a união das culturas. E a técnica que você tem de absorver e de catalisar vamos dizer, duas culturas diferentes. E, para isto, gente é o fundamental. Então, eu acho que é uma coisa que eu aprendi e fui vendo, né? Tem alguns desafios antes da negociação. A característica humana é impressionante como ela interfere numa negociação. A gente brinca lá na estrada, quando o cara começa a negociar com o espelho, é a pior coisa que existe. O cara está lá sozinho, conversando com o espelho, tudo está bom, né? O cara vai aceitar tudo. Então, as 3 leis de Newton se aplicam à fusão, ação e reação, inércia. Você tem uma série de resistências que você vai aprendendo um pouco do jeito humano e das resistências que você tem, primeiro, de concluir o negócio. E, naturalmente, quando você tem o passo seguinte, você tem todas as resistências culturais e, mais importante, né, quem é que vai ficar onde. Então, o que eu aprendi é que você tem que, num processo de fusão, e aí acho de qualquer tipo de reestruturação, você tem que pensar e planejar muito as medidas, mas as medidas têm que ser rápidas. O pior erro que se cometeu nas fusões que a gente participou foi um processo longo de transição, porque a cultura se perde, aqueles que vão perder vêm na hora que vão perder, os que vão ganhar, como diz o Maquiavel, não tem certeza se vão ganhar, e aí você se perde, fica muito mais difícil você imprimir o ritmo que você precisa para confirmar a reestruturação. Então, eu acho que essa foi a principal coisa que eu aprendi, eu sigo para tudo. Por que, a certa altura, você resolveu começar a investir em empresas do mundo real, inclusive numa que era apoiada pela Endeavor, que é a Texis? E como é que você faz a escolha dessas empresas nas quais você vai investir? Primeiro, eu acho que M&A é mundo real. Tá? Eu não acho que M&A não é mundo real, é mundo real. Segundo, tem uma coisa interessante. Eu me frustrava muito com o M&A, porque eu faço uma campanha grande, quando eu estou falando com todo mundo, contra o anglicismo. Então, eu acho um absurdo essa mania. E desse setor nosso, o que tem de palavras inglesas misturadas, eu acho um horror isso. O Brasil tem, português tem palavras. Então, performance, por que não falar em desempenho? Suporte, por que não falar apoio? Agora, a minha maior frustração é que M&A eu não consegui achar uma palavra que substituísse bem. Ué, fusões e aquisições? Não, mas fusões e aquisições. M&A é M&A. A FA é difícil, porque de FA, inclusive, você pode parecer palavrão. Tá? Eu pago R$10 para cada palavrão que eu falo para meus filhos, que eu não deixo eles falar na minha frente. Então, a FA pode ficar meio... Mas, enfim, não foi por conta disso que eu deixei de fazer M&A. A história minha de investir em empresa é muito mais longa que essa. Lá, com 24 anos, eu fiquei sócio de uma lanchonete lá no Paraná, que era numa escola, 10 mil alunos. Fiquei meio a meio, era mãe de uma namorada minha. Terminei o namoro e continuei sócio dela. Então, as minhas relações, até eu conhecer a Eleonora naturalmente, as minhas relações profissionais eram muito mais longas do que as minhas relações afetivas. Mas eu implementei reestruturação, aumentei, expandi a empresa. Depois desisti, não deu certo. Vendi pontos e saí dela. Depois comecei a fazer obras. Eu sempre fui ligado a essa coisa dos vínculos da engenharia civil. Então, fazia sobrados e tal. Mas quando foi o clique, foi em 2008, eu estava fazendo 45 anos. E aí eu olhei para frente. Eu te falei isso uma vez, você brinca comigo, mas é sempre assim, eu olho para frente e falo, onde é que eu quero chegar? Já com 45 anos, você tem que olhar mais, né, para se preparar. Sim, mas é que você prepara para 30 anos, é isso que eu acho. Não, aí eram 25 anos, não foram 30, 25. Talvez eu tenha exagerado quando eu falei 30. Mas olhei 25 anos, depois dos 70, fazer fusões e aquisições é muito difícil. Fusões e aquisições toma muito tempo. Este ano eu viajei 12 vezes para o exterior, e no período de quando está fechando o negócio,
você passa semanas ali dormindo pouco, uma atividade super intensa. Então, depois dos 70 não dá. Só que eu não me vejo me aposentando. Eu gosto de trabalhar, é uma diversão da minha vida, é aliar, quer dizer, minha vida pessoal com o trabalho, mas trabalhar. Eu acordo 5 horas da manhã todos os dias, até às 6 eu já lia estoque de e-mails. Final de semana acordo 6 e pouco, para quando meus filhos, minha família acordar às 8, eu já ter feito o meu dever de casa. Então, eu não me via lá na frente parando. E aí o que eu pensei é que tocar empresas, né, do ponto de vista não de tocar a empresa, mas ter o papel de acionista de referência, de conselheiro de uma empresa, teoricamente, você pode ter até os 100 e tantos anos, se você não morrer antes. Então, eu decidi, o projeto pessoal meu foi, bom, eu quero ter empresas, lá na frente, eu quero ter um grupo de empresas que eu tenho investido. Agora, eu sei que o processo de entrar é um processo de erros e acertos. Você não tem investidores que foram bem-sucedidos do ano 0 até o ano 50. Então, você tinha que começar antes para criar uma coisa mais importante, que é o grande gargalo, não é dinheiro, o grande gargalo é gente, formação de gente. Então, ali foi quando nós decidimos fazer... começar a investir, discutir com os sócios. Também tinha outros fatores correlatos, né, os efeitos colaterais positivos, que era de você treina as pessoas, você cria um portfólio uma carteira de investimentos de longo prazo. Então, foi isso que fez a gente mudar. E, na verdade, a primeira empresa que nós investimos não foi a Texis. Quer dizer, eu formei uma empresa... Daquilo que eu construí a Vale dos Sobrados, fizemos uma construtora, que está lá ainda em Curitiba, a DAPO, e depois nós participamos do Spoleto, que é uma empresa Endeavor. O Dindo e o Eduardo vieram nos procurar para ajudá-los numa reestruturação, e o formato que a gente teve foi investir para... Eles precisavam fazer uma consolidação do grupo, né, que depois virou Umbria e hoje é outro. Fizemos isso e depois vendemos de volta, porque a minha decisão que eu tive era investir em empresas onde eu pudesse ter o controle. Mas, até hoje, a Eleonora, por exemplo, ainda é conselheira do Grupo Trigo. Então, veio daí, veio de uma necessidade, no longo prazo, a gente querer ter uma dedicação maior, ter um grupo de empresas para eu poder ter uma atividade até os 100 e tantos anos. Mas aí, como é que você escolhe? Quais são os critérios para ver onde vai investir? Não, eu não escolhi nada, para falar a verdade. Na verdade, todas elas vieram de necessidades exógenas que nós acabamos aceitando. Então, a primeira foi a construtora, que era essa que eu já estava fazendo, aí eu decidi não ter nenhum investimento pessoa física fora da Stater, todo mundo topou, fizemos a construtora, que ainda está lá. É uma construtora pequena, é mais para o meu exercício de obra, que eu adoro obra. Depois, um cliente nosso tinha uma corretora de seguros, precisava vender, desfazer, não tinha como, e aí resistimos, mas compramos essa corretora, fizemos uma fusão com uma outra, e a mulher, Labete, que era dona da outra, passou a tocar a corretora, e o André, meu sócio, é que acompanha isto. E foi um martírio no começo para implementar a nossa cultura lá dentro, mas agora está crescendo 30%, dobrou de tamanho nos últimos 3 anos. E depois veio a Texis, mas a Texis veio aqui também pelo Beto Sicupira, que me ligou falando, olha, estou aqui com uma companhia aqui da Endeavor que está com problemas financeiros e queria ver se você conseguia ajudar a vender. Eu olhei, foi pequena, mas aí eu me interessei pela história, pelo projeto, pelo setor. Fizemos um club deal, né? Aí vem o anglicismo, não tem que mudar, mas, enfim, fizemos um club deal, juntamos um grupo, os bancos, BNDES, Unipar, nós, injetamos um capital e aí eu toquei a Texis. Então, não teve nenhuma que nós fomos, não teve uma fórmula mágica para a gente escolher, foi basicamente reação àquilo que nos veio. E a Unipar, agora, por último, foi um outro modelo, mas mais ou menos na mesma linha, uma necessidade que o Frank teve no momento que estava comprando a Solvay, a Indupa, que é a subsidiária da Solvay, que nós estávamos fazendo. Nós resolvemos assumir a gestão, com opções lá de comprar no futuro ações, para tocar a empresa também. Então,
não teve nenhuma fórmula mágica para escolher o setor. Foi, ao contrário, foi mais reativo do que ativo. Esse modelo da Unipar é um modelo assim que eu desconhecia, quer dizer, uma empresa que praticamente terceiriza a administração durante 5 anos, eu acho, né? E terceirizou para vocês e depois vocês têm essa opção de compra, né? Tem alguma coisa parecida assim? Como é que vocês chegaram nesse formato de negócio? Uma das coisas que a gente sempre teve na cabeça é que não existe fórmula certa para nada. O que existe é fórmula certa para determinadas circunstâncias. Então, quando o Frank ele se viu ali, né, uma necessidade pessoal de estar distante da administração, e, por outro lado, no momento da companhia que precisava, né, uma discussão que eu sempre tive com ele, é que a estabilidade é o prenúncio da decadência, né? Você não pode ficar estável por muito tempo com a mesma empresa, você precisa oxigenar a empresa. E a Indupa, a venda que a Solvay estava fazendo, era uma oportunidade importante para você, mais do que dobrar o tamanho da empresa, mas para você dar uma oxigenada. E aí mas para fazer isso, como eu estava falando, sempre discutimos, você precisa de ter um acionista de referência para tocar o negócio. E foi daí que surgiu. Nós tínhamos uma relação de confiança de muitos anos, fomos sócios lá na Texis, ele acompanhou o trabalho que a gente fez na Texis, e não sei se tem outros modelos correlatos, mas é um modelo que eu me interesso fazer, não agora, talvez, mas para frente, é criar essa capacidade de gerenciar, mais que gerenciar, né, vamos dizer, controlar por um tempo determinado, fazer turnaround, não tem um nome em português, mas nas empresas é uma coisa que a gente pretende fazer ao longo do tempo, que é uma mescla, mais ou menos, entre Stater Assessoria e essa empresa nossa de investimento, que é a Gestão de Investimentos. A Stater é hoje uma das maiores empresas de fusões e aquisições do país, mas ela realmente ficou conhecida na época em que vocês faziam muitos negócios para o Abílio, né? Então, quer dizer, toda aquela fase de crescimento do Pão de Açúcar, de muitas aquisições, do ano 2000, da década de 2000 e tal, vocês estavam envolvidos, e até, acho que no finzinho de 90, ainda não, né? Porque a Stater só nasceu em 2003. 90 foi no BBA. Isso, mas é que você estava já lá. Então, tá. Eu queria saber o seguinte, aquela foi uma história de crescimento super acelerado, mas que teve um desfecho polêmico da história da disputa entre o Abílio e o Cassinot. Qual que foi a história super acelerada? Eu não entendi. Não, qual que é a história? A história é que o Abílio vendeu a empresa e depois... Não. Qual a história super acelerado? Eu tenho que confundir ela um pouco para ela fazer a pergunta menos polêmica. Claro. Então, teve o crescimento acelerado e depois teve esse desfecho conturbado com o sócio. E eu queria saber o que você aprendeu com esse episódio. Não. Aí é o seguinte, o crescimento acelerado foi crescimento oportunístico do Pão de Açúcar, que veio desde a parte do... Na verdade, a grande coisa que ninguém enxerga foi um fracasso do Pão de Açúcar, que foi o atacadão. O Pão de Açúcar teve o atacadão com opção de comprar por um tempo razoável. Nós não conseguimos, o Abílio até era favorável, mas o grupo de executivos era muito preocupado com questões de contingências, etc. Eu fiquei uma pistola com essa história, porque a gente podia ter comprado por um bi 750. De repente, veio o Carrefour com uma proposta de 2.200 e os executivos me ligam e falam, pô, nós precisamos comprar. Nós ficamos 6 meses para comprar por um bi 750, e essa é uma questão que é importante para todo mundo, que quem quer ser consolidador tem que saber fazer negócio. E um dos problemas, maiores problemas que eu vejo, quando o negócio está muito fácil, a tendência do ser humano é recusá-lo. Quando está muito difícil, a tendência é ir pagar mais do que deve. Então, essa foi uma coisa que eu aprendi lá de trás. Acabou que foi a virada do Carrefour. O atacadão mudou a história do varejo para o lado do Carrefour. Se o Pão de Açúcar tivesse feito aquele movimento, teria bloqueado o Carrefour. Mas, depois disso, agora o Abílio era muito ciente disso, ele depois teve essa cabeça de, precisamos expandir, ocupar o espaço, replicar a gestão, e veio, depois, por
Sequência veio o Açaí, depois veio o Ponto Frio e o A Casas Bahia. A história do Casino é uma história que o tempo vai contar. Eu já contei no livro, o Abílio. Aquela lá tem 60% da história real. Sei. A autora não estava muito... tá bom. A autora não estava muito por dentro do assunto. Mas... Engraçadinho. Eu não posso falar de... sei lá, talvez, quando eu fizer... Não sei se vou fazer livro de memória. Sabe que eu não li muito teu livro, porque eu não leio de livro de biografia de pessoas, não gosto. Mas... Talvez lá na frente eu conte. Eu não posso falar de assuntos que são recentes. Assim. Não, tudo bem, mas você não pode falar o que você aprendeu com esse episódio? Não, porque se eu falar que eu aprendi, vou dizer o que eu extraí daquele negócio. E aí eu posso provocar. Você, habilidosa questionadora, vai me fazer cair em deslizes aqui que eu não posso. Tá bom, então eu vou perguntar diferente. Qual foi o maior erro da sua carreira? Puta, eu não acredito nessa história do maior ou menor. Não acredito. Qual o filme que você mais gostou? Puta, eu já não sei dizer para você. Eu sei dizer que já fiz vários erros. Eu acho, é uma discussão que eu sempre falo com meus filhos, né, você aprende com o seu fracasso. Quem não souber perder, quem não souber falhar, não vai saber ganhar. Então, eu tive uma série de coisas. Eu vou lhe dizer aqui, um dos erros foi o erro de avaliação quando nós entramos na Texis. A Texis, eu tive 2 erros na Texis, naquele movimento. Tudo mais ou menos, que eu sei que eu vou errar várias vezes em outras coisas, mas o primeiro erro foi um erro de avaliação. Eu achava que o problema da Texis era financeiro e um pouco de administração. Mas eu jamais imaginava que a empresa estava tão desestruturada do ponto de vista de governança e gestão como ela estava de fato. O segundo erro foi quando nós identificamos isto, faltou coragem, que era mais ou menos um 747 com um problema numa turbina e você tendo que consertar a turbina. E faltou coragem ali, eu cheguei a pensar, a discutir, que eu tinha que ter feito uma ruptura mais rápida para poder arrumar a empresa menor e não tentar ir ajustando a empresa aos poucos com aquele tamanho que ela tinha. Fizemos uma reestruturação, saiu de 15 fábricas para 5 hoje, mas foi muito custosa. E, nesse período, porque uma das coisas que a gente fala, que quando a gente está em gestão, a gente olha o seguinte, você tem que ter... Tem um artigo excelente do Hélio Gaspari, chamado Cachorrão, que é a história Ademar, acho Pereira, Ferreira, sei lá, um professor de engenharia lá do Rio, que ele fala o jeitão da coisa, que é o seguinte, você tem a capacidade de um negócio, por mais complexo que seja, você tem a capacidade de abstrair dali e saber, numa planilha de Excel que te apresenta 1000 linhas, ou 30 linhas e 1000 colunas, você saber chegar lá e achar as 5 células que são as mais importantes. Num relatório qualquer, com 500 páginas, você saber, ok, em meia página, quais são os pontos mais importantes. Então, essa capacidade que é importante fazer, só que ela não exige não só você entender, como você executar. E, no caso da Texis, embora a gente tenha encolhido, como eu falei, faltou a ação no momento certo, mais dramática, para conseguir corrigir a empresa. Isso tem custado muito à empresa. Então, esse foi alguns dos erros. Mas fiz vários outros erros, tá? Alguns acertos também, mas fiz vários outros erros. Tá, a gente está aqui com 1 minuto para terminar. Queria saber se você quer deixar algum ensinamento, mensagem, recado para os empreendedores que estão aqui. 1 minuto. Putz, eu não sou budista, eu não sei dar ensinamento. Eu acho que essa coisa de pessoa não dá para ensinar. O que eu posso dizer só é o seguinte, uma experiência de vida. Eu estava no 4º ano, não, sei lá, meu 3º ou 4º estágio que eu fiz, eu cheguei numa obra e estava lá, o trabalho do estagiário era ver concretagem, ver metragem quadrada de azulejo e tal. Eu cheguei lá e vi que o pessoal estava pagando, eu cheguei no meio da obra, o pessoal estava pagando, sei lá, 45 metros quadrados, quando tinha que pagar 35. Eu olhei aqui, eu chamei o mestre, olha, tem 35, estão pagando 45. Falei, porra, deixa para lá, já está no orçamento, faz assim mesmo. Eu falei, não. Aí eu chamei o engenheiro. Engenheiro, 45, 35. Não, paga assim mesmo. Eu falei, tá bom, então você me manda uma carta para eu pagar assim, dizendo que está consciente, né? Faça suas aprovações aí. Tá bom.
que aconteceu foi que não veio, eu mandei para a contabilidade os 35 e não os 45. Chega um final da tarde, estou parado lá no escritório e começa, plec, plec, plec. Não entendi, a hora que eu saí, estava a pedreirada toda, só uns 15, 8 de cada lado, batendo o martelo com a espátula, porque tinham recebido menos. Eu falei, porra, sai ou não sai? Eu falei, porra, é melhor eu sair, porque se vou acertar um pé na coisa na minha cabeça, acerta eu andando e alguém vai me ver. Saí daquilo lá, morrendo de medo, fui embora. No dia seguinte, falei, pô, vou ser macho e voltar. Quando eu voltei, estava a carta do engenheiro lá, finalmente, só que a carta de demissão. Fui mandado embora. Única vez, para mim, foi uma frustração tremenda. Dali eu tive 2 lições para encerrar. Primeira lição, eu pus na minha cabeça, estou certo ou estou errado? Falei, ó, você quer saber? Custou meu emprego, mas não custou minha dignidade. Vou traçar assim para o resto da minha vida. Meu terapeuta acha que eu exagero um pouco nisso, mas é assim que eu levo as coisas. E o segundo foi essa demissão que me fez entrar num emprego melhor depois de 2 meses batendo porta, e que abriu o caminho para eu ir para o sítio. Então, no momento de crise, eu acho que tem desespero de todo mundo, vê derrota, vê problemas, mas é importante você saber que, muitas vezes, uma derrota no curto prazo é uma vitória no longo prazo. Então, essa é a mensagem otimista que eu deixo para vocês. Então, tá. Obrigada, gente.